Olá, hoje o Cidadania fala sobre as APAES. No Paraná, elas estão em 327 municípios. 30 mil alunos frequentam essas escolas especiais. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o presidente da Federação das APAES, José Turozzi. Eu gostaria de começar, acho que explicando exatamente o que são as APAES, qual é a função da APAE, para que as pessoas primeiro entendam como elas funcionam. Sim, as APAES, a primeira APAE do Brasil foi criada em dezembro de 1954, então nós estaremos comemorando esse ano 57 anos. Ela foi criada por um grupo de pais e amigos, até porque chama o nome, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Foi criada por um grupo de pessoas voluntárias, até porque na época, nesse ano, em 1954, as escolas públicas não aceitavam, nem as escolas particulares aceitavam a matrícula de pessoas com deficiência. Então, esse grupo de voluntários começou a criar escolas especiais e esse movimento se expandiu no Brasil todo, inclusive aqui em Curitiba, no Paraná. A primeira APAE foi fundada de Curitiba em 1962. E a partir daí, esse movimento cresceu, foi se alastrando no interior do estado do Paraná. E hoje são o quê? São escolas que atendem pessoas com deficiência intelectual e múltipla deficiência e síndromes também. Vocês não estão mais usando essa nomenclatura de alunos excepcionais? Não, nós tivemos uma reunião em Brasília há cerca de 3 anos atrás. Eu faço parte também da Federação Nacional. A gente discutiu amplamente esse nome excepcional e nós entendemos que o nome deficiência intelectual é o nome mais apropriado para o momento, até porque nós estamos sempre em um processo de evolução, né? Então, hoje nós chamamos pessoas com deficiência intelectual e múltipla e também pessoas com síndrome, né? Que nós temos síndrome de Down, síndrome de Rett, paralisia cerebral e outras deficiências também que atendemos. E as APAES, elas são mantidas como? Até pouco tempo atrás, eu acho que assim, uns 10 anos atrás, as APAES se mantinham por si próprias mesmo, né? Algumas parcerias com os municípios, né? E de uns 10 anos para cá, a gente fortaleceu bastante a parceria do Estado também. Então, hoje nós temos uma parceria forte com a Secretaria de Educação. E em 2003, conseguimos, assim, uma luta grande, né? Aqui no Paraná e no Brasil também, conseguimos, assim, que o Ministro da Saúde, lá em 2003, assinasse uma portaria, possibilitando também as APAES terem acesso ao Sistema Único de Saúde do SUS, convênios com o SUS, para atender nossas pessoas especiais. Então, hoje nós temos parcerias com os governos municipais, com o governo do Estado e com o governo federal. Mas também isso não é suficiente também. Então, a APAE, muitas delas têm um sistema de central de doações, outras fazem outro tipo de promoção e a gente busca recursos para a comunidade e para as outras necessidades que nós temos, além desses convênios, que não é suficiente ainda para manter as escolas funcionando. Agora, esse convênio, recentemente, o convênio com o governo federal teve até uma polêmica aí, porque o governo ele diminuiu o valor repassado, é isso? Sim, nós tivemos em 2009 um corte de 15% dos valores do SUS para as APAES, não só do Paraná, de todo o Brasil, né? Isso foi muito ruim, porque em alguns lugares a APAE tinha um fisioterapeuta que poderia trabalhar 20 horas, teve que reduzir a carga horária desse profissional, em detrimento da qualidade do atendimento a esse aluno especial, que realmente muito precisa. E no Paraná, inclusive, falando pelo Paraná, nós temos ainda 48 APAES que não têm acesso ao convênio do SUS, porque está fechada a porta lá, né? Então, acho que, embora... Porque, na verdade, essa redução, ela se manteve. A redução manteve não foi voltada atrás, digamos assim. A redução está mantida, não foi recuperada. E, além disso, hoje nós temos, então, mais de 40 APAES que não têm convênio com o Sistema Único de Saúde. Alunos que não têm atendimento na área da saúde hoje, porque o governo fechou a porta de entrada de novos convênios com o recurso do SUS. E uma APAE, ela tem uma escola, como o senhor falou, mas ela tem que tipo de profissionais? Ela tem professores especializados, fisioterapeutas e que mais? Todos os professores que trabalham na APAE, na área educacional, são professores especializados. Eles, além do magistério e outras, eles fazem um curso adicional de educação especial para trabalhar na APAE. A APAE tem a área educacional,
Aí a APAE tem a área de saúde. Na área de saúde nós temos uma gama grande de profissionais. Temos aí médicos, neuropediatra, pediatra, psiquiatra, temos fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeutas, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais. Isso, basicamente isso, se eu não me esqueci de algum. Então é um atendimento múltiplo profissional. Né? Atendemos a escolaridade, atendemos a saúde e atendemos a assistência social também. Extensiva às famílias dos alunos. Sim, porque tem muitas famílias que Exato. são bem pobres, né? Na verdade, hoje, 90% das famílias que têm filhos da APAE são famílias realmente pobres, de baixa renda. De baixa renda. Esse número de 30 mil alunos que frequentam essas escolas especiais, que frequentam as APAES, ele é um número que pega todo mundo que necessita mesmo, ou ele precisaria ser muito maior? Não, tem muita gente fora da escola, né? Tem fila nas APAES para entrar? Não, tem fila sim. Tem fila até porque a família faz a inscrição do aluno, a inscrição. Esse aluno passa por uma avaliação de uma equipe multidisciplinar e aí se ele for aluno, no caso nosso de atendimento, a APAE é obrigada a atender. Mas a gente busca parcerias também para ampliar o atendimento. Mas tem muitas APAES que não suportam, dado a escola em si, não tem infraestrutura para atender. E tem muitos alunos ainda que estão na zona rural, estão municípios distantes, né, que ainda falta no Paraná, praticamente mais de 70 municípios que não têm escolas. Então, muitos alunos desses municípios vão para a escola transportado ou pela APAE ou pelo próprio município vizinho, leva para uma APAE do município vizinho. Mas muitos não estão indo na escola por falta de acesso ao transporte escolar. E a criança fica em média quanto tempo na APAE? 4 horas. E tem uma idade máxima? Não, não tem, Não porque tem, né? a APAE nós atendemos hoje desde a estimulação precoce, que são bebês, 2 meses, 3 meses de idade, já começa a fazer esse trabalho de estimulação precoce. Aí temos a educação infantil, educação básica, ensino fundamental, o EJA e o ensino profissionalizante. Então, quando o aluno da APAE ele não pode ir para uma escola comum, que ele passa por todas essas fases da APAE, quando ele está na educação básica, ele não pode ir para a escola comum, ele passou da idade de 16 anos, ele vai para o ensino profissionalizante. Então, aí no ensino profissionalizante, nós chegamos a colocar, nesses últimos 5 anos no Paraná, 4 mil alunos na escola comum, né, com escolarização, e colocamos no mercado de trabalho cerca de 1.700 alunos do profissionalizante. No Paraná? No Paraná. E que trabalham em que tipo de funções? Olha, muitos alunos hoje trabalham em panificadora, que nós temos, muitas APAES hoje têm panificadoras e trabalham o aluno no panifício para ele ter uma profissão, para ele saber como faz o manuseio das massas e tem alunos que vão também para vários outros tipos de empregos, né? Tem alunos que vão desde fazer serviços gerais, tem alunos que trabalham em supermercado, né, de repositor de mercadorias, tem alunos que... Né, empacotador, né? Empacotadores, né, dessa forma. Então, temos alunos aí em todo o mercado de trabalho. Né? Infelizmente, ainda, nós temos ainda muita discriminação, muitas empresas não abrem as portas, né? Muitas empresas hoje, no Paraná e no Brasil, preferem pagar a multa ao Ministério do Trabalho do que contratar uma pessoa com deficiência. Por quê? Olha, é uma pergunta que eu não sei responder, né? Por preconceito mesmo, né? Eu acho que é por preconceito e até porque um aluno, uma pessoa com deficiência, talvez ela não tenha aquela eficiência, né, para executar determinado trabalho. E a empresa, às vezes, vê muito a questão do lucro e não vê o papel social que ela poderia fazer, estar admitindo uma pessoa com deficiência. Então, nesse sentido, eu acho que o Ministério Público do Trabalho está atuando veemente, né? Mas muitas empresas ainda preferem até pagar a multa do que contratar pessoas com deficiência. E quando eu falo assim de deficiência, não é só no caso das APAES, deficiência, é o cadeirante, é o surdo, é a pessoa com cegueira também, né? E uma pessoa com deficiência intelectual, que porcentagem pode trabalhar, consegue trabalhar? Não são todas. Olha, se nós temos um contingente no Paraná hoje de 30 mil alunos, e nós temos 1.700 trabalhando,
tem mais alunos que poderiam ir para e tem algum outros tipo também de que não trabalho, têm idade, né, para isso. Mas tem alunos que não têm possibilidade. E aí, o que a APAE está fazendo hoje, e todas as APAES estão fazendo no Paraná e no Brasil? Ela monta dentro da sua instituição uma atividade, né, quer seja lá um viveiro florestal, uma oficina de produzir alguns produtos, por exemplo, tem APAES que produz cabide, o aluno ajuda a fazer, a pintura, tem artesanato, né, tem o próprio panifício, tem APAES que fabricam, né, o panifício para vender, para comercialização também. Então, a APAE procura integrar esse aluno, incluir ele num processo, né, numa oficina que nós chamamos até oficina protegida, oficina de produção, né, mas que ele possa estar incluído também nesse processo, né, como se fala muito em inclusão. Então, eu acho que nós fazemos inclusão nesse momento. Tentamos educar o aluno para ele ir para uma escola comum. Se ele não pode, vai para o mercado de trabalho. Se ele não pode, nós incluímos ele num processo dentro da instituição. Até porque nós temos hoje alunos nas APAES com 60, 70, 80 anos de idade. Né? Então, não tem a data para terminar o processo educacional. Eu quero falar sobre essa questão da escola, mas no próximo bloco. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta e continua falando sobre as APAES no Brasil e aqui no Paraná, em um instante só. O Cidadania de hoje está falando sobre a situação das APAES. Nosso entrevistado é o presidente da Federação das APAES do Paraná, José Turozzi. A gente estava falando então da questão da inclusão. Existe uma campanha muito grande para que o aluno com deficiência intelectual curse a escola comum, digamos assim. Qual que é a sua opinião com relação a isso? Isso é possível para todos os alunos? Não é possível para todos, né? Existe uma política nacional de educação inclusiva, editada pelo MEC, já em 2006. Em 2007, na época, o ministro fez uma resolução já obrigando que todos os alunos no Brasil, inclusive os alunos das APAES, hoje as APAES atendem no Brasil mais de 300 mil alunos, que fossem imediatamente matriculados na escola comum. Mas uma escola comum que não tinha preparo para receber essas pessoas, né? Então, nós defendemos a inclusão como um processo gradual e como um processo mesmo, que tem que ser construído esse processo de migração de uma escola especial para a escola comum. As escolas hoje do Brasil não estão nem preparadas para acessibilidade física. Muitos cadeirantes hoje não vão na escola porque não tem rampa, não tem banheiro adaptado. E muitos alunos, inclusive... Eu estou excluindo o aluno com deficiência intelectual. Muitos alunos com deficiência visual não têm acesso à escola porque não tem nem material em braille para o aprendizado. E muitos alunos ainda com surdez não estão indo na escola porque não tem professores de Libras, né, e especialistas. Aliás, até os alunos surdos, o que eles querem primeiro, e eu tive aqui num debate na Assembleia Legislativa sobre o Plano Nacional de Educação, e os alunos surdos e os representantes dos surdos no Brasil, eles querem primeiro a escola de sinais, a língua de sinais. Uma escola que eles possam aprender a língua de sinais. Uma criança que vai para uma escola que não está preparada pode até ser pior para ela, exatamente, até traumático. Então, se o aluno não aprende nem a língua de sinais em primeiro plano, como é que ele pode ir para uma escola comum aprender geografia, história? E tem que ter professor especialista também. Um professor que vai dar aula de química, física, matemática, tem que ser um professor que conheça Libras também para ensinar um aluno. E aí, quando eu falo em deficiência intelectual, ainda é mais agravante. Até porque as escolas, para atender, nós atendemos hoje nas APAES de 6 a 10 alunos. De acordo com a complexidade do aluno, é o porte da sala de aula. Né? Então, tem sala que o aluno tem uma alta complexidade, é 6 alunos. De menos complexidade, é 10 alunos. Né? Então, como é que nós vamos... hoje o governo federal se estruturaria essa escola, que ele quer fazer essa escola inclusiva, dessa forma. Se numa sala de aula se coloca 30, às vezes 40 alunos, e um professor. Que tipo de acompanhamento? E nós fazemos um currículo para cada aluno, né? De acordo com as suas possibilidades. De acordo com as suas possibilidades e avanços, exato. Então, eu acho que é o seguinte, eu defendo a inclusão,
E como eu citei anteriormente os dados, nós fazemos inclusão no Paraná. Tem os dados aqui do Paraná que eu citei, 4.000 alunos na escola comum, 1.700 no mercado de trabalho. Isso é fazer inclusão. Agora, o Ministério da Educação, até hoje, não vi dados nenhum de que o Ministério fez sobre a inclusão, né? Então, eu defendo assim, e a inclusão ela deve ser construída com o aluno e com a família, né? Nós não obrigamos as APAES do Paraná, eu estou dizendo, nós não obrigamos nenhuma família a matricular seu filho na escola especial. É de livre e espontânea vontade. E a partir do momento que essa criança ela vai para uma escola normal, ela continua frequentando a APAE ou ela para de frequentar a APAE? Tem alunos, sim, que cursa as duas coisas, as duas escolas. Dupla matrícula, né? Então, eu acho que é dessa forma, que seria coerente, né? Dessa forma que a pessoa possa ter a verdadeira inclusão. O senhor falou que entregou recentemente uma carta ao governador do estado com as demandas da APAE do Paraná. Quais são as principais demandas hoje das APAES do Paraná? Então, nós entregamos uma carta em junho para o governador e para o vice-governador, o Flávio Arnes, secretário de Educação. Uma carta, um pedido que a gente fez no diagnóstico no estado, onde redundou em torno de 150 milhões de reais de necessidade de recursos financeiros para construção de escolas especiais, ampliação das existentes, reforma. Isso contendo assim, a questão quando a gente fala em reforma, ampliação, tem escolas que não têm uma quadra de esporte, então precisa construir. Tem escolas que precisam de uma piscina para fazer hidroterapia, e incluindo também o transporte escolar. Então, nisso que a gente fez um levantamento, no Paraná, hoje as APAES é dividida em 30 regiões, e cada conselho regional que nós temos, desses 30, fez um levantamento em loco, e isso, assim, aproximadamente, a gente apurou esse valor de 150 milhões de reais, para que a gente possa ter uma escola tal qual a escola do estado tem, tal qual a escola municipal tem. Uma escola decente, uma escola que possa dar qualidade de vida e de atendimento a essas pessoas especiais. E nessa escola, foi a resposta? E nessa escola também tem que ter uma fisioterapia. Então, a nossa escola é diferenciada da escola comum. Olha, a resposta, o governo está vendo com bons olhos, né? Logicamente que esse governo está começando agora, o mandato dele, né? Mas a gente tem o nosso secretário de Educação, que inclusive foi presidente da Federação das APAES do Paraná, foi presidente da Federação das APAES do Brasil, tem um filho especial, ele conhece muito bem a nossa área, e temos uma grande expectativa que nesses próximos anos ainda que virão, que inclusive a gente tem expectativa que no orçamento do ano que vem já esteja contemplado uma parte desses recursos, que a gente possa canalizar esses recursos para as maiores prioridades daquelas APAES hoje que nem escola tem, que precisa fazer uma escola, e aqueles municípios que também não têm escola especial que a gente precisa construir. Nos dias 15 e 16 de setembro teve um fórum em Curitiba, um fórum de autodefensores. O que são autodefensores? Autodefensores são alunos e alunas, são um casal, um rapaz e uma moça que estuda na APAE. Eles são estimulados... De cada escola? De cada escola. Eles são estimulados através de uma eleição em nível de escola municipal, dos alunos elegerem um representante deles para eles terem voz junto à diretoria da APAE, junto à direção da escola. E aí nós elegemos também 30 alunos que são autodefensores regionais, e eles participam sempre de um fórum que a gente faz anualmente, né, e participaram recentemente de um fórum estadual, onde a gente discute as necessidades e estimulam ele a dizer as dificuldades que eles estão encontrando na questão da escola em si, na questão do emprego, da renda, na questão da família, a questão do casamento, como é que eles veem essa questão, o envelhecimento deles, o que eles pensam, né? Então, nesse fórum já foi levantada a questão da necessidade de se construir casa-abrigo, casa-lares, porque muitas famílias, né, os pais estão envelhecendo, e dada a qualidade de vida que nós estamos dando para esses alunos, de saúde, inclusive acompanhamento, eles estão envelhecendo também. Falta o pai e a mãe, então precisa de políticas públicas para atender essas pessoas. Então esses alunos participaram e entregaram para o governador Beto Richa e para o secretário de Educação, vice-governador Flávio Arnes, um documento, então, que chama Carta de Curitiba.
onde priorizaram todas as necessidades que ele vê em todas as áreas, na educação, saúde, assistência social, que são prioridades que nós temos no Paraná. Isso mostra que as pessoas que pensam que uma pessoa com deficiência intelectual não pode tomar conta da sua própria vida, estão erradas, né? Porque se a pessoa pode defender seus direitos, ela já tem essa capacidade de tomar conta da sua própria vida. Exato. Nós estimulamos claro que não ela... são todos, mas com estimulação... O objetivo das APAES é estimular o aluno para ele criar a sua independência, né? Para ele ter voz, para ele saber também se expressar. E essa é a que chama autodefensoria. Então nós reunimos essas pessoas e eles falam por si, né? A gente estimulamos eles a falarem por si. E com isso redundou na elaboração da Carta de Curitiba. Eu li uma reportagem que dizia que no Brasil ainda faltam muitas estatísticas com relação aos deficientes intelectuais. Isso acontece mesmo? Qual que é a dificuldade? Falta muita estatística mesmo, né? Eu acho que assim, nós temos um órgão no Brasil que chama IBGE, que infelizmente assim, quando se faz o levantamento estatístico, às vezes não prioriza essa área. Então, o que se estabelece assim é o parâmetro que a Organização das Nações Unidas usa. 10% das pessoas têm um tipo de deficiência. Mas, na verdade, nós não temos dados, né? Mesmo a Federação das APAES... porque tem muitos que não vão para as APAES, né? Tem muitos que não vão nas APAES. A gente não sabe realmente, nos municípios, no estado e no Brasil, realmente quantos são realmente as pessoas com deficiência. E qual é o reflexo disso? De não saber quantos são? Olha, o reflexo é muito negativo, né? Porque você só trabalha em políticas públicas a partir do momento que você tem dados estatísticos, né? Se nós tivéssemos realmente dados fidedignos, nós poderíamos estar cobrando das autoridades governamentais e das autoridades políticas aqui, inclusive dos senhores deputados, né? Políticas públicas para atender essas pessoas. Mas, infelizmente, como a gente não tem dados de acesso, então fica difícil a gente cobrar políticas públicas nesse sentido. E o senhor acredita que tem muitas crianças com deficiência intelectual que não estão em nenhum tipo de escola, nem na APAE, nem em alguma outra escola? Tem muitas pessoas que ficam em casa. Ficam em casa. Tem muitas pessoas. E tem nas APAES, tem ainda alguns alunos que não vão para a escola. Eles vão para a APAES só para atendimento médico. Mas tem alguns que ficam em casa, até porque a família deixa escondido, a família assim. Ou deixou escondido, né? Apesar de que o Conselho Tutelar hoje, os conselheiros tutelares são obrigados a identificar essas pessoas, né? E obrigar a família a levar numa escola especial. Mas como o Estado é muito grande, a gente sabe que nesses fundões aí de pobreza, tem muitas pessoas ainda sem frequentar uma escola especial. Infelizmente o nosso tempo acabou, vamos dar só o telefone para quem quiser ter mais informações e até contribuir, né? Como o senhor falou, que precisa sempre da ajuda da comunidade, né? É o 4133432640. Exato. Tem o portal nosso, www.apaepr.org.br e o nosso e-mail, portal@apaepr.org.br também. portal@apaepr.org.br. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu agradeço você esse espaço. Obrigada. E por hoje é só. O próximo programa pode ser sugerido por você. Escreva para nós, cidadania.tvsinal@gmail.com. Eu te espero no próximo Cidadania. Até lá!